Um milionário, acostumado ao luxo e ao controle absoluto de sua casa, flagra sua empregada escondida na cozinha, guardando discretamente um pouco de comida. Não para si, mas para o filho faminto em casa. Por um instante o tempo para. Ele fica sem reação. Sem saber se sente raiva, pena ou vergonha, faz algo que deixa todos surpreendidos. A manhã de domingo entrava pela janela da mansão, no Jardim Europa, como uma invasão dourada, tingindo os móveis de mogno e os tapetes persas com uma luz que parecia querer despertar até os segredos mais bem guardados. Gabriel Mendes ajustou a gravata diante do espelho do hall de entrada, observando seu próprio reflexo com a mesma análise crítica que aplicava aos relatórios financeiros. Aos 40 anos, cada linha de expressão em seu rosto contava a história de decisões difíceis, negociações tensas e uma ascensão que havia custado mais do que estava disposto a admitir. O silêncio da casa o incomodava. 3 dias em Londres, fechando a aquisição de 2 hotéis, haviam sido suficientes para que sentisse falta até mesmo do ruído discreto dos funcionários. A empresa de limpeza terceirizada havia sido dispensada no mês anterior, uma medida de contenção de custos que ele mesmo havia implementado, mantendo apenas os serviços essenciais. Agora, uma única funcionária cuidava da manutenção da propriedade de 1.000 metros quadrados. Gabriel caminhou pela sala principal, seus sapatos italianos ecoando sobre o mármore. Tudo estava impecável, como sempre. Os cristais brilhavam, as almofadas de seda estavam perfeitamente alinhadas e o ar carregava o aroma sutil do produto de limpeza importado que custava mais que o salário mensal da maioria dos brasileiros. Era exatamente assim que ele gostava, controlado, previsível, eficiente. Foi então que ouviu. Um som quase imperceptível vinha da cozinha. Não o zumbido habitual da geladeira de aço inoxidável ou o tic-tac do relógio suíço na parede. Era diferente, cuidadoso, furtivo. Gabriel se aproximou em silêncio, uma habilidade que havia aperfeiçoado durante anos, observando concorrentes e funcionários. Pela fresta da porta entreaberta, viu uma cena que o fez parar no meio do passo. A jovem funcionária. Ele se esforçou para lembrar o nome. Marina, era isso. Estava diante da geladeira aberta, com uma pequena marmita de plástico nas mãos. Ela olhava para os lados com a cautela de quem teme ser descoberta. Então, rapidamente começou a transferir pequenas porções de comida. Um pouco do salmão que havia sobrado do jantar da sexta-feira, algumas fatias do queijo importado, 2 ou 3 frutas que ainda estavam perfeitas. Gabriel observou, fascinado e perturbado, a precisão de seus movimentos. Ela não desperdiçava nada, não pegava mais do que o necessário, e seus dedos trabalhavam com uma delicadeza que contrastava com a urgência evidente em seus olhos escuros. Quando terminou, fechou a marmita e a envolveu cuidadosamente em uma sacola plástica, como se carregasse algo infinitamente precioso. Por um momento, ele considerou entrar na cozinha e flagrá-la. Era seu direito como patrão, afinal. Mas algo o deteve. Talvez fosse a maneira como ela sussurrou uma pequena oração antes de fechar a marmita, ou como seus ombros relaxaram quando conseguiu guardar tudo sem ser vista. Havia uma dignidade naquele gesto que ele reconhecia, mesmo sem conseguir nomear de onde. Marina se virou para sair da cozinha e quase colidiu com ele. Seus olhos se arregalaram e a sacola escorregou de suas mãos, caindo no chão com um ruído abafado. "Senhor Mendes!" ela exclamou, o rosto corado de vergonha. Eu não sabia que o senhor já havia voltado." Gabriel olhou para a sacola caída, depois para o rosto dela. Marina tinha 26 anos. Descobriu quando contratou os serviços da empresa de limpeza. Cabelos castanhos sempre presos em um rabo de cavalo prático, pele morena que evidenciava horas sob o sol, e uma postura que oscilava entre a determinação e a cautela. Naquele momento, porém, ela parecia uma criança pega fazendo algo proibido. "Marina",
ele disse, sua voz mais suave do que pretendia. O que há na sacola? Ela abaixou os olhos, as mãos tremendo ligeiramente. Eu posso explicar, senhor. Sei que não deveria ter. Responda apenas o que perguntei. Comida, ela sussurrou. Sobras que iam estragar. Gabriel se abaixou e pegou a sacola, sentindo o peso dela. Não era muito, mas era cuidadosamente embalado, como uma refeição preparada com amor. Para quem? Marina levantou o rosto e, pela primeira vez, ele viu algo além de submissão em seus olhos. Havia uma chama ali, uma força que o surpreendeu. Para meu filho, ela disse, a voz ganhando firmeza. Ele tem 4 anos. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento, segurando a sacola. Algo se mexeu em seu peito, uma sensação estranha que não conseguia identificar. Memórias fugidias dançaram em sua mente. Sua mãe, jovem e cansada, dividindo o pouco que tinham, sempre garantindo que ele comesse antes dela. Você vai ser demitida, ele disse, observando o rosto dela empalidecer. Não pela empresa. Você vai trabalhar diretamente para mim. Marina piscou, confusa. Senhor? Traga seu filho amanhã. Quero conhecê-lo. E antes que ela pudesse responder, Gabriel entregou-lhe a sacola de volta e saiu da cozinha, deixando para trás uma mulher atordoada e uma mudança que ainda não conseguia compreender. Marina não conseguiu dormir naquela noite. Sentada na pequena cozinha de seu apartamento em Cidade Tiradentes, ela revirava nas mãos o cartão de visita que Gabriel havia lhe dado antes de partir. Gabriel Mendes, CEO, Rede Palazzo Hotels, estava impresso em letras douradas, sobre papel creme de alta gramatura. O peso do cartão era maior que sua carteira inteira. Miguel dormia no quarto ao lado, suas respirações suaves atravessando a parede fina como uma melodia reconfortante. Ela havia aquecido a comida que trouxera da mansão, e o menino havia comido com o apetite voraz de quem crescia rápido demais para o orçamento familiar. Quando ele perguntou de onde vinha aquela refeição especial, Marina simplesmente disse que Deus havia provido, como sempre fazia quando não sabia explicar os pequenos milagres que os mantinham de pé. O celular tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Conceição, sua vizinha e única babá que podia pagar. Marina, menina, conseguiu o dinheiro da creche. A voz da mulher mais velha carregava preocupação genuína. Ainda não, dona Conceição, mas tenho uma proposta nova de trabalho. Talvez as coisas melhorem. Ai, minha filha, que Deus te abençoe. Aquele menino merece todas as oportunidades do mundo. Marina sorriu, mesmo sabendo que a vizinha não podia vê-la. Miguel realmente merecia mais do que ela conseguia oferecer. Inteligente como poucos, carinhoso como nenhum outro e com uma capacidade de enxergar beleza onde outros só viam dificuldades. Na semana anterior, ele havia separado metade de seu lanche para dar a um coleguinha que esquecera o seu. Quando ela o questionou, Miguel simplesmente respondeu: Mamãe, você disse que dividir faz a comida render mais, lembra? Na manhã seguinte, Marina se arrumou com o cuidado de quem vai a uma entrevista de emprego. Escolheu sua única camisa social, comprada usada, mas bem conservada, e prendeu os cabelos em um coque que achava mais profissional. Miguel usava sua melhor roupa, uma camiseta azul que ela havia comprado no camelô e que estava apenas um pouco grande demais para ele. Mamãe, aonde a gente vai? Miguel segurava sua mão pequena dentro da dela enquanto caminhavam pela estação de metrô. Vamos conhecer o lugar onde a mamãe trabalha. E você vai conhecer meu patrão. Ele é legal? Marina hesitou. Não sei ainda, meu amor, mas vamos descobrir juntos. O trajeto até o Jardim Europa levou quase 2 horas. Miguel pressionou o rosto contra a janela do ônibus durante todo o percurso, maravilhado com a mudança gradual da paisagem. Os prédios foram ficando mais baixos e espaçados, as ruas mais largas e arborizadas, até que chegaram a um bairro que parecia saído de um filme estrangeiro. A mansão de Gabriel era ainda mais imponente vista pela manhã. O jardim frontal era meticulosamente cuidado, com plantas que Marina sabia custarem mais que seu aluguel.
O portão eletrônico se abriu silenciosamente após ela tocar o interfone, revelando uma entrada circular com uma fonte de mármore no centro. Miguel parou de andar, seus olhos arregalados. Mamãe, é um castelo? Antes que Marina pudesse responder, a porta principal se abriu e Gabriel apareceu no topo da escadaria. Ele havia trocado o terno formal por roupas casuais, uma camisa polo azul marinho e calças de algodão. Mas ainda assim, emanava uma autoridade que fazia Marina se sentir pequena. Bom dia, Marina! Sua voz era controlada, profissional. Então seus olhos se voltaram para Miguel, e algo quase imperceptível mudou em sua expressão. E este deve ser o Miguel. O menino se escondeu atrás das pernas da mãe, mas sua curiosidade natural logo venceu a timidez. O senhor mora sozinho nesta casa grande? Gabriel desceu os degraus lentamente, como se não quisesse assustar um animal selvagem. Moro sim. É grande demais para uma pessoa só, não é? Miguel assentiu solenemente. A gente mora num apartamento pequeno, mas a mamãe diz que o tamanho da casa não importa se tem amor dentro. Marina sentiu o rosto queimar. Ela não havia preparado Miguel para esse encontro. Não sabia como explicar a diferença entre os mundos deles sem soar amarga ou invejosa. Gabriel se agachou para ficar na altura do menino. Sua mãe é muito sábia. Como você se chama? Miguel Santos Silva. Tenho 4 anos e meio. E sei ler um pouquinho. Sabe ler? Gabriel pareceu genuinamente impressionado. Isso é muito bom para a sua idade. A mamãe me ensinou. Ela diz que ler é a chave para todos os lugares do mundo. Gabriel olhou para Marina por cima da cabeça de Miguel, e ela viu algo que não conseguiu interpretar em seus olhos escuros. Gratidão? Admiração? Ou talvez apenas surpresa de que uma faxineira pudesse ter filosofias sobre educação. Que tal vocês entrarem? Gabriel se levantou, indicando a porta. Preparei um lanche. Marina hesitou. Senhor Mendes, não queremos incomodar. Gabriel, ele a corrigiu. E não é incômodo, é necessário. O interior da mansão era ainda mais impressionante que o exterior. Miguel caminhou em silêncio, os olhos grandes absorvendo cada detalhe. As pinturas nas paredes, o lustre de cristal, a escadaria curva que levava ao segundo andar. Ele parou diante de um vaso de porcelana chinesa e observou os desenhos delicados. É bonito, ele disse simplesmente, sem tocar. Gabriel observou o menino com atenção renovada. Você gosta de arte? Miguel encolheu os ombros. Não sei o que é arte, mas gosto de coisas bonitas. Na sala de estar, Gabriel havia preparado uma mesa baixa com sanduíches, frutas e sucos. Nada excessivamente sofisticado, mas Marina notou que ele havia escolhido alimentos que uma criança apreciaria. Enquanto Miguel comia com educação surpreendente para sua idade, Gabriel e Marina conversaram. Ele explicou que precisava de alguém de confiança para cuidar da casa, alguém que pudesse trabalhar com horários flexíveis e que entendesse a importância da discrição. O salário que ofereceu era 3 vezes o que ela ganhava na empresa de limpeza. Por que eu? Marina perguntou, desconfiada da generosidade repentina. Gabriel olhou para Miguel, que havia terminado de comer e agora observava um aquário com peixes tropicais no canto da sala. Porque você entende o valor das coisas pequenas, ele respondeu. E porque seu filho me lembra que existe bondade genuína no mundo. Marina sentiu lágrimas se formarem em seus olhos, mas as segurou. Não queria que Gabriel pensasse que ela era fraca ou emotiva demais. Quando posso começar? Hoje, se quiser. Miguel pode ficar aqui enquanto você trabalha. Tenho um escritório em casa e ele não me incomodará. Foi assim que Marina Santos Silva se tornou funcionária particular de Gabriel Mendes, sem saber que estava dando o primeiro passo em uma jornada que mudaria não apenas sua vida, mas também a do homem que havia aprendido a ver o mundo apenas através de planilhas e relatórios financeiros. 2 semanas se passaram desde que Marina começara a trabalhar na mansão, e Gabriel descobriu que a presença de uma criança em sua casa
Era como ter um pequeno furacão silencioso reorganizando sua rotina. Miguel não era bagunceiro ou barulhento. Muito pelo contrário, o menino possuía uma educação que impressionava até mesmo Gabriel, acostumado com executivos polidos. Mas sua simples existência alterava a atmosfera da casa de maneiras sutis e desconcertantes. Na primeira semana, Gabriel havia observado discretamente enquanto fingia trabalhar em seu escritório. Miguel sentava-se no tapete da sala com um caderno de desenhos e giz de cera que Marina trouxera de casa. O menino criava mundos inteiros naquelas páginas. Casas com jardins floridos, famílias sorridentes, cachorros que mais pareciam leões felizes. Quando Marina perguntava o que ele estava desenhando, Miguel sempre respondia: "Nossa casa quando crescer." Gabriel não conseguia parar de pensar naquela frase. Uma casa que cresceria. Como se a felicidade fosse algo que pudesse ser cultivado, expandido, multiplicado. Conceito estranho para alguém que sempre vira o sucesso como uma conquista solitária. Na segunda semana, o comportamento de Miguel começou a intrigar Gabriel ainda mais. O menino tinha o hábito de se aproximar quando percebia que o empresário estava estressado. Não dizia nada, apenas se sentava no chão perto da mesa do escritório e desenhava. Sua presença silenciosa tinha um efeito calmante que Gabriel não conseguia explicar. Foi numa quinta-feira chuvosa que tudo mudou. Gabriel estava ao telefone, discutindo com um fornecedor que havia atrasado a entrega de móveis para um dos hotéis em reforma. A conversa escalara para um bate-boca, e sua voz ecoava pelo escritório com a autoridade áspera de quem estava acostumado a ser obedecido sem questionamentos. "Não me interessa seus problemas de logística", ele gritou no telefone. O contrato dizia entrega em 15 dias. Hoje são 22. Quando desligou o telefone com força, Gabriel percebeu que Miguel estava parado na porta do escritório, segurando um desenho nas mãos pequenas. O menino parecia hesitante, como se quisesse entrar, mas tivesse medo. "O que foi, Miguel?" Gabriel tentou suavizar o tom, mas ainda estava irritado com a ligação. "O senhor está bravo?" A voz do menino era quase um sussurro. Gabriel suspirou, passando as mãos pelos cabelos. "Estou sim, mas não com você." Miguel se aproximou devagar, estendendo o desenho. "Fiz isso para quando o senhor ficasse triste." Gabriel pegou o papel e sentiu algo se contrair em seu peito. Era um desenho simples, feito com giz de cera colorido. Um homem alto de terno, claramente ele, ao lado de uma mulher e uma criança pequena. Acima deles, um sol grande e amarelo sorria, e ao redor havia flores de todas as cores possíveis. No canto inferior, com a caligrafia incerta de uma criança, estava escrito: "Família Feliz." Por que desenhou isso? Gabriel perguntou, a voz estranhamente rouca. Miguel encolheu os ombros, do jeito que as crianças fazem quando expressam verdades profundas sem perceber. "Porque o senhor parece sozinho. E minha mamãe diz que ninguém devia ficar sozinho." Gabriel olhou para o desenho por um longo tempo. Quando levantou os olhos, viu Marina parada na porta, observando a cena. Ela havia escutado a conversa e em seu rosto havia uma expressão de compreensão que o deixou vulnerável. "Miguel, vem cá", Marina chamou suavemente. "Vamos deixar o senhor Gabriel trabalhar." Mas Gabriel levantou a mão. "Não, tudo bem." "Na verdade," ele hesitou, lutando contra décadas de reserva emocional. "Miguel, você quer me ajudar com uma coisa?" Os olhos do menino brilharam. "Posso?" Gabriel indicou uma cadeira ao lado de sua mesa. "Estou tentando decorar o lobby de um hotel novo. Preciso de ideias sobre cores que façam as pessoas se sentirem felizes." Miguel subiu na cadeira com cuidado, seus pés balançando no ar. "Que tipo de pessoas?" "Famílias. Pessoas que viajam para ficar juntas." O menino ficou pensativo, mordendo o lábio inferior como fazia quando se concentrava. "Azul como o céu quando não tem nuvem triste. Verde como grama onde dá para brincar.
e amarelo como o sol que a mamãe diz que sempre volta, mesmo depois da chuva. Gabriel anotou cada palavra, surpreso com a poeticidade inconsciente das descrições. E que mais? Precisa ter lugar para desenhar. As crianças ficam chateadas quando não podem desenhar. Lugar para desenhar? Sim, mesa baixinha, papel, giz de cera. E talvez livros de história. A mamãe lê para mim e é a melhor parte do dia. Gabriel olhou para Marina, que sorria discretamente enquanto dobrava a roupa de cama. Havia orgulho em seus olhos, o tipo de orgulho que vem de ver um filho demonstrar bondade natural. Naquela tarde, depois que Marina e Miguel foram embora, Gabriel ficou sozinho em seu escritório, olhando o desenho que agora estava colado na parede ao lado de seu diploma de MBA. Ele havia gerenciado uma rede de hotéis de luxo por mais de uma década, mas nunca havia pensado em cores que fizessem as pessoas se sentirem felizes, ou em espaços onde crianças pudessem desenhar enquanto os pais faziam check-in. Pegou o telefone e ligou para a arquiteta responsável pelo projeto do novo hotel. Fernanda? Gabriel, preciso de algumas mudanças no lobby do Palazzo Centro. Quero um espaço kids. Não só parquinho. Algo mais acolhedor, com mesas para desenhar livros, cores alegres. E Fernanda, contrate um consultor infantil para o projeto. Alguém que entenda realmente de crianças. Quando desligou, Gabriel sorriu pela primeira vez em semanas. Lá fora, a chuva havia parado, e pelos vidros da janela, ele podia ver o primeiro raio de sol atravessando as nuvens. Talvez Miguel tivesse razão. Talvez o sol sempre voltasse, mesmo depois da chuva. E talvez, apenas talvez, existisse mesmo algo sobre famílias felizes que ele precisava aprender. O mês de trabalho na mansão havia estabelecido uma rotina que Gabriel nunca imaginou possível. Ele descobriu que sua produtividade aumentara consideravelmente com a presença de Marina e Miguel. A casa tinha uma energia diferente, como se finalmente servisse ao propósito para o qual havia sido construída: abrigar vida. Marina revelou-se muito mais do que uma funcionária exemplar. Ela antecipava necessidades, organizava com uma eficiência que impressionava e trazia uma perspectiva prática para problemas que ele às vezes complicava desnecessariamente. Quando Gabriel reclamou que o sistema de som da sala não funcionava direito, Marina simplesmente verificou todas as conexões e descobriu que um cabo estava solto. Quando ele perdeu uma hora procurando um documento importante, ela sugeriu um sistema de arquivo por cores que transformou sua desorganização crônica em método funcional. Mas era Miguel quem causava as mudanças mais profundas. Menino havia se tornado um termômetro emocional não oficial da casa. Quando Gabriel estava tenso, Miguel aparecia com um copo d'água ou simplesmente se sentava por perto, desenhando em silêncio. Quando Gabriel sorria, o que acontecia com frequência crescente, Miguel sorria de volta, como se fosse responsável por aquela pequena vitória contra a seriedade. Foi numa sexta-feira que Gabriel tomou uma decisão que o surpreendeu. Marina. Ele chamou enquanto ela organizava a biblioteca. Gostaria de fazer um convite. Ela parou de arrumar os livros e o olhou com curiosidade. Senhor? Gabriel, ele corrigiu pela 10ª vez. Estou pensando em ir ao parque com Miguel neste sábado. Gostaria que vocês me acompanhassem. Como? Família. As palavras saíram antes que ele pudesse censurá-las, e Marina ficou imóvel, um livro nas mãos. Como família? Gabriel engoliu em seco, percebendo o que havia dito. Quero dizer, como pessoas que se importam umas com as outras. Marina colocou o livro de volta na estante, seus movimentos deliberadamente lentos. Gabriel, preciso ser honesta com você. O tom formal a assustou. Claro, nas últimas semanas percebi que Miguel está se afeiçoando muito a você. Ele fala de você em casa, desenha você em seus desenhos, pergunta quando vai vê-lo novamente. Ela pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Estou preocupada que ele esteja criando expectativas irreais.
Gabriel sentiu algo apertar em seu peito. Que tipo de expectativas? A de que você seja permanente em nossas vidas. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de verdades não ditas. Gabriel olhou pela janela, onde Miguel brincava no jardim com uma bola que ele havia comprado na semana anterior. O menino havia inventado um jogo onde tentava acertar as flores sem danificá-las, demonstrando uma coordenação e criatividade que o impressionavam diariamente. "E se eu quiser ser?" ele perguntou, quase sussurrando. Marina se virou completamente para ele, os olhos arregalados. "O quê?" Gabriel respirou fundo, reunindo coragem para uma honestidade que o assustava. "Marina, eu nunca pensei que pudesse querer uma família. Nunca pensei que soubesse como ser parte de uma. Mas nestas últimas semanas," ele pausou, lutando para encontrar as palavras certas. "Vocês dois trouxeram algo para esta casa que eu nem sabia que estava faltando." Marina balançou a cabeça lentamente. "Gabriel, você é um homem bom, mas... E dois, nós somos de mundos diferentes. Você tem responsabilidades, uma empresa, uma reputação, e eu tenho um filho para criar, contas para pagar, uma vida simples que não combina com..." Ela gesticulou vagamente ao redor. "Com tudo isso," Gabriel se aproximou um passo. "E se eu dissesse que prefiro sua vida simples a todo esse luxo vazio? Eu diria que você está romantizando a pobreza." A resposta direta o atingiu como um tapa. Marina estava certa, é claro. Ele havia passado as últimas semanas observando a vida deles, como um antropólogo estudando uma cultura fascinante, mas ainda através das lentes de sua posição privilegiada. "Você tem razão," ele admitiu. "Eu não sei nada sobre suas dificuldades reais, mas quero aprender." Marina suspirou, e pela primeira vez desde que a conhecera, Gabriel viu cansaço em seus olhos. Não o cansaço físico de um dia de trabalho, mas o cansaço emocional de uma mulher que havia aprendido a não confiar em ofertas que pareciam boas demais para ser verdade. "Gabriel, você é generoso e gentil com Miguel. Ele precisa de figuras masculinas positivas em sua vida. Mas eu preciso protegê-lo de expectativas que podem machucá-lo." "E você?" Gabriel perguntou. "De que você precisa ser protegida?" A pergunta a pegou desprevenida. Ela abriu a boca para responder, depois a fechou, como se estivesse prestes a revelar algo que preferia manter escondido. Foi nesse momento que Miguel entrou correndo pela porta, segurando algo nas mãos. "Gabriel! Gabriel, olha o que achei." O menino estava ofegante de excitação, segurando uma pequena borboleta com uma asa machucada. Ela estava no chão, não consegue voar. Gabriel se abaixou para examinar a borboleta. "Acho que ela só precisa de um pouco de cuidado. Podemos ajudar ela?" Miguel perguntou, os olhos brilhando de esperança. Gabriel olhou para Marina por cima da cabeça do menino. "Podemos tentar, mas não posso prometer que vai dar certo." "Tudo bem," Miguel disse com a sabedoria simples das crianças. "Às vezes, ajudar já é suficiente mesmo quando não dá certo." Marina observou Gabriel pegar cuidadosamente a borboleta e explicar a Miguel como eles poderiam fazer um pequeno abrigo temporário para ela. Viu a paciência infinita que ele demonstrava, a maneira como escutava cada pergunta do menino como se fosse a coisa mais importante do mundo. E pela primeira vez, permitiu-se imaginar como seria se Gabriel realmente pudesse ser permanente em suas vidas. Mas imaginar e confiar eram coisas muito diferentes. E Marina havia aprendido, através de experiências dolorosas, que a distância entre os dois podia ser devastadora. Especialmente quando se tinha um filho de 4 anos que já havia começado a chamar um empresário milionário de melhor amigo. O segundo mês trouxe uma intimidade perigosa. Gabriel se pegava esperando ansiosamente pelas manhãs de segunda-feira, quando Marina chegava com Miguel, trazendo de volta a vida para a mansão, que aos finais de semana voltava a ser um mausoléu silencioso. Ele havia começado a comprar frutas que Miguel gostava, a ter sempre papel e giz de cera disponíveis, e até mesmo instalou um pequeno aquário no escritório,
depois que o menino comentou que os peixes o ajudavam a pensar. Marina, por sua vez, começara a relaxar sua guarda. Gabriel a surpreendia com pequenos gestos. Café fresco quando ela chegava cedo, um livro infantil novo para Miguel, ou simplesmente perguntando sobre o final de semana deles com interesse genuíno. Ela se permitia sorrir mais, conversar além do estritamente profissional e até mesmo aceitar que Gabriel os levasse para almoçar em restaurantes próximos. Foi durante um desses almoços que Gabriel tomou uma decisão que mudaria tudo. Marina, ele disse, observando Miguel brincar na pequena área Kids do restaurante. Quero te fazer uma proposta. Ela levantou os olhos do prato imediatamente alerta. Que tipo de proposta? Quero conhecer onde vocês moram. O garfo de Marina parou no meio do caminho até a boca. Por quê? Gabriel hesitou, sabendo que suas próximas palavras poderiam mudar tudo entre eles. Porque quero entender sua vida real. Não apenas as horas que passam na minha casa, mas quem vocês são quando estão em casa. Gabriel, sei que pode parecer invasivo, mas eu me importo com vocês. E quero fazer parte de suas vidas de verdade, não apenas ser o patrão que os trata bem. Marina colocou o garfo no prato, suas mãos tremendo ligeiramente. Você não entende o que está pedindo. Então me explique. Ela olhou ao redor do restaurante, um lugar bonito, mas simples, escolhido cuidadosamente por Gabriel para não intimidá-la. Mesmo assim, ela sabia que uma refeição ali custava mais que sua conta de luz. Gabriel, eu moro num apartamento de 2 cômodos em Cidade Tiradentes. O elevador não funciona há 6 meses, tem goteira no teto do quarto e às vezes falta água. Miguel dorme numa cama de solteiro que comprei usada e eu durmo no sofá da sala. Sua voz era controlada, mas Gabriel podia ouvir a vulnerabilidade por trás da descrição factual. Não é pobreza romântica, é pobreza real. Gabriel se inclinou para a frente. E você acha que isso mudaria algo sobre como eu vejo vocês? E mudaria como você se vê, Marina respondeu. É fácil brincar de ser pessoa comum quando você sabe que tem uma mansão para voltar no final do dia. A resposta o atingiu como um soco no estômago, principalmente porque tinha um fundo de verdade. Gabriel estava, sim, experimentando uma vida que não era sua, com a segurança de saber que podia voltar ao seu mundo privilegiado quando quisesse. Você tem razão, ele admitiu, mas isso não muda o fato de que quero tentar. De verdade. Marina estudou seu rosto por um longo momento. Havia sinceridade ali, ela podia ver. Mas também havia uma ingenuidade que a assustava. Tudo bem, ela disse finalmente. Mas tem uma condição. Gabriel acenou esperando. Você vai como Gabriel, não como meu patrão. Se for para conhecer minha vida, vai conhecer de igual para igual. Foi assim que, num sábado de manhã, Gabriel se encontrou subindo 4 lances de escada num prédio em Cidade Tiradentes, carregando uma mochila com roupas simples que havia comprado especificamente para a ocasião. Marina havia insistido que ele não levasse presentes caros ou fizesse qualquer gesto que destacasse sua condição financeira. O apartamento era exatamente como Marina havia descrito, mas Gabriel ficou surpreso com algo que ela não mencionara. Apesar das limitações materiais, o espaço respirava amor. As paredes estavam cobertas com desenhos de Miguel. Havia plantas em vasos improvisados, e cada objeto tinha claramente uma função e um lugar específico. É pequeno, Marina disse, observando Gabriel olhar ao redor. É acolhedor, ele corrigiu, e ela viu que ele estava sendo sincero. Miguel estava em êxtase por ter Gabriel em sua casa. Ele fez questão de mostrar cada canto do apartamento. Seus livros organizados numa caixinha de sapatos, seus brinquedos guardados num cesto que Marina havia feito de jornal trançado e principalmente sua coleção, pedras coloridas que encontrava na rua e que guardava como tesouros. Esta aqui é especial. Miguel disse, mostrando uma pedra lisa e azulada. Achei no dia que a mamãe conseguiu o trabalho na sua casa. É minha pedra da sorte.
Gabriel segurou a pedra pequena, sentindo seu peso insignificante, e compreendeu que estava segurando algo infinitamente mais valioso que qualquer objeto em sua mansão. O dia passou rapidamente. Gabriel ajudou Marina a preparar o almoço numa cozinha minúscula, brincou com Miguel no quintal do prédio, um espaço de concreto onde algumas mães haviam improvisado uma pequena área de lazer. E à noite se viu sentado no sofá-cama de Marina, ouvindo-a ler uma história para Miguel. Foi quando o menino adormeceu no colo dele que Gabriel compreendeu a profundidade de seus sentimentos. O peso pequeno e confiante do corpo de Miguel contra o seu, o cheiro do shampoo barato mas limpo em seus cabelos, a maneira como ele murmurava obrigado em sonhos. Tudo isso tocou uma parte de Gabriel que ele nem sabia que existia. Ele te ama, Marina sussurrou, observando-os do outro lado do sofá. Gabriel olhou para ela e, pela primeira vez em sua vida adulta, sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Eu também o amo. E você? As palavras saíram antes que ele pudesse pensá-las, carregadas de uma verdade que o assustou. Marina ficou muito quieta. Quando finalmente falou, sua voz era quase inaudível. Gabriel, você tem certeza de que sabe o que está dizendo? Ele olhou para Miguel dormindo, depois para o pequeno apartamento ao redor, finalmente para a mulher que havia transformado sua vida sem ele perceber. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Mas mesmo enquanto dizia isso, Gabriel não conseguia ignorar a voz pequena em sua mente que sussurrava: e agora? Como é que uma pessoa reconstrói toda a sua vida aos 40 anos? Como é que se constrói uma ponte entre dois mundos tão diferentes? E mais assustador ainda, o que aconteceria se ele descobrisse que não era forte o suficiente para atravessar essa ponte? As 2 semanas seguintes, a confissão de Gabriel, foram marcadas por uma dança delicada de aproximação e recuo. Marina havia recebido sua declaração com um silêncio que falava mais que qualquer palavra. E desde então, ambos navegavam território desconhecido, tentando redefinir os limites de sua relação. Gabriel se tornou mais atencioso, mais presente, mas também mais cuidadoso. Ele havia compreendido que pressionar seria contraproducente. Marina, por sua vez, observava cada gesto dele com uma mistura de esperança e ceticismo, como se esperasse que a qualquer momento ele percebesse o que estava fazendo e voltasse atrás. Foi Miguel quem acabou forçando uma nova dinâmica. Gabriel. O menino disse numa quinta-feira à tarde, enquanto desenhava no escritório: por que você não vem jantar em casa hoje? Gabriel parou de digitar e olhou para o menino. Bem, eu não sei se sua mãe gostaria. Posso perguntar para ela? Antes que Gabriel pudesse responder, Miguel já havia saído correndo para encontrar Marina. Gabriel ouviu vozes abafadas vindo da cozinha, seguidas de um silêncio longo. Quando Miguel voltou, estava sorrindo. Ela disse que tudo bem, mas que você tem que ajudar a cozinhar. E foi assim que Gabriel se encontrou naquela noite na pequena cozinha de Marina, descascando batatas com uma lentidão que a fazia rir. Você nunca descascou uma batata na vida, não é? Ela perguntou, observando sua técnica desajeitada. Tenho uma cozinheira há 15 anos, Gabriel admitiu constrangido. Marina balançou a cabeça, divertida, e se aproximou. Deixa eu te ensinar. Ela ficou atrás dele, suas mãos cobrindo as dele para guiar a faca. Gabriel sentiu o calor de seu corpo próximo, o cheiro suave de seu perfume barato que havia se tornado mais atraente que qualquer fragrância cara que já conhecera. Assim, ela murmurou, guiando seus movimentos. Devagar, seguindo a curva. Gabriel se concentrou na tarefa, mas estava mais consciente da proximidade de Marina do que de qualquer outra coisa. Quando ela se afastou, ele sentiu uma sensação de perda que o surpreendeu. O jantar foi simples: arroz, feijão, batatas refogadas e ovos mexidos. Mas Gabriel comeu como se fosse uma refeição de 5 estrelas. Havia algo no ato de compartilhar uma mesa pequena, de passar pratos de mão em mão,
de ouvir Miguel contar sobre seu dia na escola que fazia a comida ter um sabor diferente. Miguel, conta para o Gabriel sobre a apresentação de amanhã, Marina disse, servindo mais arroz para o filho. Ah, é. Miguel se animou. Vamos fazer uma peça sobre profissões. Eu vou ser um médico veterinário que cuida de animais machucados. Gabriel sorriu. Como a borboleta que encontramos. Exato. Você vai assistir. A pergunta pegou Gabriel desprevenido. Ele olhou para Marina, que evitou seu olhar. Se sua mãe deixar. Marina respirou fundo. Gabriel, é numa escola pública. Vai ser numa sala apertada, com cadeiras desconfortáveis, crianças fazendo barulho. Parece perfeito. Gabriel disse simplesmente. No dia seguinte, Gabriel se encontrou sentado numa cadeira plástica numa sala que cheirava a giz e limpador, cercado por pais que o olhavam com curiosidade óbvia. Sua roupa, calça jeans e camisa polo, era simples, mas mesmo assim destacava sua origem diferente. Quando Miguel apareceu no palco improvisado, vestindo um jaleco feito de um lençol branco e um estetoscópio de brinquedo, Gabriel sentiu um orgulho tão intenso que o surpreendeu. O menino representou com seriedade adorável, curando um cachorro de pelúcia com carinho exagerado e explicando para a plateia a importância de ser gentil com os bichinhos, porque eles também têm sentimentos. Após a apresentação, outras crianças correram para cumprimentar seus pais. Miguel correu direto para Gabriel. Você gostou? Fiz igual você fez com a borboleta. Gabriel se abaixou e abraçou o menino, sentindo os olhos de várias pessoas sobre eles. Foi a melhor apresentação que já vi na minha vida. Gabriel, uma voz feminina chamou atrás dele. Ele se virou e viu uma mulher de meia idade se aproximando, com um sorriso que não chegava aos olhos. Sou Conceição, vizinha da Marina. Você deve ser o patrão dela. A palavra patrão soou como uma acusação sutil. Gabriel estendeu a mão educadamente. Gabriel Mendes. Muito prazer. Interessante, Conceição disse, estudando-o. Marina nunca trouxe um patrão para a escola antes. Gabriel sentiu o peso do julgamento na voz da mulher. Outros pais começaram a se aproximar, alguns cumprimentando Marina com curiosidade evidente sobre quem era o homem bem vestido que havia chegado com ela. Mamãe, Miguel puxou a mão de Marina. Posso apresentar o Gabriel para a professora? Marina hesitou, claramente desconfortável com a atenção que estavam recebendo. Claro, Gabriel respondeu antes que ela pudesse objetar. Gostaria muito de conhecer sua professora. A professora, uma mulher jovem chamada Sandra, foi efusiva em seus elogios a Miguel. Ele é uma criança especial, ela disse a Gabriel. Inteligente, carinhoso, sempre disposto a ajudar os colegas. A Marina está fazendo um trabalho maravilhoso com ele. Gabriel olhou para Marina, vendo o orgulho e amor brilhando em seus olhos. Ela é uma mãe extraordinária. E você é? Sandra perguntou com curiosidade profissional. Gabriel hesitou por apenas um segundo. Sou um amigo da família. Mais tarde, no caminho de volta para casa, Miguel tagarelou sem parar sobre a apresentação, mas Gabriel notou que Marina estava estranhamente quieta. Você está bem? Ele perguntou quando Miguel correu na frente. Marina parou de andar e o encarou. Gabriel, você percebeu como as pessoas nos olharam hoje? Percebi. E não te incomodou? Gabriel pensou na pergunta cuidadosamente. Me incomodou ver que você estava desconfortável. Não é só isso, Marina balançou a cabeça. Gabriel, quando você diz que é amigo da família, as pessoas vão querer saber mais. Vão fazer perguntas e eu não sei como explicar o que somos. Gabriel parou também, percebendo que haviam chegado a uma encruzilhada emocional. O que você gostaria que fôssemos? Marina olhou para Miguel, que havia parado para observar um gatinho na calçada, depois voltou seus olhos para Gabriel. Eu gostaria de poder confiar que isso é real, ela disse, a voz quase um sussurro. Mas tenho medo de que seja apenas uma fase sua. Uma experiência temporária que vai acabar quando você se cansar de brincar de ser comum. Gabriel deu um passo em direção a ela. Marina, isso não é uma brincadeira para mim. Então prove, ela disse, desafiando-o. Porque Miguel
já está se apegando a você de um jeito que pode destruí-lo se você desaparecer. Gabriel olhou para o menino, que agora fazia carinho no gatinho com a gentileza natural que o caracterizava, e compreendeu que havia chegado o momento de tomar uma decisão que mudaria sua vida para sempre. A questão era, ele estava realmente pronto para tudo que isso implicava? Gabriel levou 3 dias para tomar a decisão que mudaria tudo. 3 dias observando Marina manter uma distância educada, mas firme. 3 dias vendo Miguel perguntar discretamente quando poderiam brincar juntos de novo. 3 dias olhando para sua mansão vazia e percebendo que todo o luxo do mundo não valia uma noite na mesa pequena de Formica em Cidade Tiradentes. Na quinta-feira de manhã, ele fez algo que nunca havia feito em 15 anos de carreira. Cancelou todas as reuniões do dia. Marina, ele disse quando ela chegou para trabalhar. Preciso falar com você. Ela pausou no meio da ação de pendurar a bolsa, imediatamente alerta. Aconteceu alguma coisa? Sim e não. Gabriel respirou fundo. Quero contratar um investigador particular. O rosto de Marina empalideceu. Para quê? Para investigar você. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que Gabriel podia ouvir o próprio coração batendo. Marina o encarou como se ele tivesse lhe dado um tapa. O quê? Gabriel levantou as mãos, tentando explicar antes que ela fugisse. Marina, escuta, não é o que você está pensando. Eu quero saber tudo sobre sua vida, não para te julgar, mas para entender como posso fazer parte dela de verdade. Você quer me investigar? Ela repetiu, a voz fria como gelo. Quero conhecer sua história. Saber por que você veio para São Paulo, como era sua vida antes, que obstáculos você enfrentou. Quero entender o que Miguel precisa, que tipo de educação você sonha para ele, quais são seus medos reais, suas esperanças reais. Marina balançou a cabeça lentamente. Gabriel, isso é invasivo. É violação de privacidade. É a única maneira que consigo pensar de provar que não estou brincando. Gabriel se aproximou de um passo. Marina, você disse que eu preciso provar que isso é real. Então, deixa eu te mostrar que estou disposto a conhecer cada detalhe da sua vida, incluindo as partes difíceis que você não me contou. E se eu disser não? Gabriel hesitou. Então vou respeitar sua decisão. Mas acho que você também tem medo de me deixar conhecer você de verdade. A acusação atingiu o alvo. Marina recuou como se tivesse sido fisicamente golpeada. Claro que tenho medo. Ela explodiu. Você acha que é fácil para mim? Você acha que eu não sei que somos de mundos diferentes? Você acha que eu não percebo como as pessoas olham quando estamos juntos? Então por que não me deixa tentar diminuir essa distância? Porque essa distância te protege. Marina gritou e então parou surpresa com sua própria intensidade. Ela abaixou a voz, mas a emoção ainda estava lá. Gabriel, você não sabe nada sobre pobreza real. Não sabe o que é ter que escolher entre comprar remédio para o filho ou pagar a conta de luz. Não sabe o que é ser julgada por ser mãe solteira. Não sabe. Ela parou, respirando pesadamente. Não sei o quê. Gabriel perguntou suavemente. Marina olhou para ele por um longo momento. E Gabriel viu lágrimas se formando em seus olhos. Não sabe o que é ter o coração partido por alguém que prometeu ficar e depois decidiu que você não era suficiente. A confissão saiu como um sussurro, carregada de uma dor que Gabriel nunca havia visto nela antes. Marina, o pai do Miguel. Ela continuou, as palavras saindo numa torrente. Ele também disse que me amava. Também prometeu que ia cuidar de nós. Quando descobriu que eu estava grávida, disse que era o homem mais feliz do mundo. Ela enxugou os olhos com as costas da mão. 3 meses depois, ele desapareceu. Deixou um bilhete dizendo que não estava pronto para a responsabilidade. Gabriel sentiu uma raiva crescendo em seu peito, direcionada a um homem que nunca havia conhecido. Desde então, Marina continuou. Eu construí minha vida inteira ao redor de proteger Miguel da desilusão. E de me proteger também.
Ela o encarou diretamente. Então me desculpa se fico nervosa quando outro homem aparece prometendo coisas. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo que ela havia revelado. Finalmente ele falou: Marina, eu não sou ele. Eu sei que você não é. Sua voz estava cansada agora, mas isso não muda o fato de que você pode mudar de ideia. E se eu te der garantias de que não vou mudar? De que tipo de garantias? Gabriel respirou fundo, sabendo que suas próximas palavras eram um ponto de não retorno. Case comigo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Marina o encarou como se ele tivesse falado em língua estrangeira. O quê? Case comigo. Gabriel repetiu, mais firme desta vez. Não agora, não amanhã, mas eventualmente, quando você sentir que pode confiar em mim. Case comigo, e eu prometo que vou passar o resto da minha vida provando que você tomou a decisão certa. Marina balançou a cabeça, rindo amargamente. Gabriel, você está louco? Provavelmente. Você nem me conhece direito. Então deixa eu te conhecer. Deixa eu contratar esse investigador, não para te vigiar, mas para entender sua jornada, para saber como chegar até você de verdade. Marina caminhou até a janela, olhando para o jardim onde Miguel havia brincado tantas vezes nas últimas semanas. E se o investigador descobrir coisas que você não vai gostar? Como que? Ela se virou para ele, e Gabriel viu vulnerabilidade crua em seu rosto. Como o fato de que eu nunca terminei o ensino médio porque precisei trabalhar para sustentar minha mãe doente. Como o fato de que já passei fome de verdade. Como o fato de que às vezes fico acordada a noite inteira me perguntando se estou falhando como mãe porque não consigo dar para o Miguel as coisas que outras crianças têm. Gabriel se aproximou dela lentamente. Marina, você acha que alguma dessas coisas mudaria o que eu sinto por você? Mudaria como você se vê comigo. Gabriel parou bem na frente dela, perto o suficiente para ver as pequenas sardas em suas bochechas que ele havia memorizado nas últimas semanas. A única coisa que mudaria seria o quanto eu te admiro, ele disse suavemente. Porque uma mulher que passou por tudo isso e ainda conseguiu criar um filho como Miguel não é apenas corajosa, é extraordinária. Marina fechou os olhos, lutando contra lágrimas. Gabriel, você está me pedindo para confiar em você com a coisa mais preciosa que tenho. Estou oferecendo a coisa mais preciosa que eu tenho em troca, que é meu futuro. Todo ele. Marina abriu os olhos e o encarou. Por um momento que pareceu eterno, Gabriel viu ela lutando consigo mesma, pesando medos contra esperanças, passado contra possibilidades. Finalmente, ela assentiu. Tudo bem, contrate um investigador. Mas Gabriel? Sim. Se você mudar de ideia depois de descobrir quem eu realmente sou, eu vou embora. E não vou voltar. Gabriel assentiu, compreendendo a gravidade do que ela estava dizendo. E se eu não mudar de ideia? Marina o olhou por um longo momento antes de responder. Então talvez, apenas talvez, eu deixe você me amar de verdade. O investigador particular que Gabriel contratou era um homem discreto, chamado Ricardo Fernandes, especializado em casos delicados para clientes de alto padrão. Gabriel havia sido claro sobre suas intenções. Não queria um dossiê invasivo, mas uma compreensão profunda da jornada de Marina Santos Silva. 2 semanas depois, Ricardo entregou um relatório que fez Gabriel questionar tudo o que pensava saber sobre força humana. Marina nascera em Bauru, filha única de uma costureira e um mecânico. Vida simples, mas estável, até os 15 anos, quando seu pai morreu num acidente de trabalho. E a partir daí, ela abandonara os estudos para trabalhar e ajudar a sustentar a mãe, que desenvolvera diabetes e não conseguia mais trabalhar longas horas. Gabriel leu cada página com crescente admiração e dor. Marina havia trabalhado como vendedora, empacotadora, babá, qualquer coisa que pagasse o suficiente para manter os remédios da mãe em dia.
Aos 21, conhecera Roberto Silva, um vendedor carismático que a cortejou com promessas de uma vida melhor em São Paulo. Gabriel pausou a leitura quando chegou à parte sobre Roberto. O homem não era apenas irresponsável, era cruel. Havia convencido Marina a se mudar para São Paulo, prometendo casamento. Quando ela engravidou, ele ficou inicialmente animado, chegando a procurar apartamentos maiores e falar sobre planos para o futuro. Mas Roberto tinha segredos. Era casado. Gabriel sentiu náusea ao ler como Marina descobriu a verdade no 6º mês de gravidez, quando a esposa legítima de Roberto apareceu no apartamento onde ela morava. A briga foi pública, humilhante. Roberto não apenas abandonou Marina, como ainda a acusou de ter tentado destruir sua família propositalmente. Grávida de 6 meses, sem dinheiro, sem família próxima em São Paulo, Marina se viu completamente sozinha. O relatório detalhava os meses seguintes, como ela havia trabalhado até 2 semanas antes do parto, como havia dado à luz Miguel num hospital público, como havia voltado a trabalhar quando ele tinha apenas 2 meses, deixando-o com vizinhas. A parte mais dolorosa para Gabriel foi ler sobre os primeiros anos de Miguel. Marina havia se desdobrado para ser mãe e pai, trabalhando em 3 empregos diferentes para conseguir manter um apartamento mínimo. Havia noites em que ela comia apenas uma refeição para garantir que Miguel tivesse o suficiente. Havia meses em que ela adiava consultas médicas para si mesma para poder pagar a creche. Mas o que mais impressionou Gabriel foi a sessão sobre a educação de Miguel. Mesmo exausta, mesmo com recursos limitados, Marina havia transformado a educação do filho numa prioridade absoluta. Ela o levava à biblioteca pública aos sábados, ensinava-o a ler usando jornais velhos, inventava jogos educativos com materiais reciclados. Gabriel fechou o relatório e ficou sentado em silêncio por 1 hora inteira. Quando Marina chegou na segunda-feira seguinte, Gabriel a estava esperando na sala com o relatório sobre a mesa. "Leu tudo?" ela perguntou, a voz cuidadosamente controlada. "Li." "E?" Gabriel se levantou e caminhou até ela. Sem dizer uma palavra, ele se ajoelhou diante de Marina. Pegou suas mãos calejadas entre as suas. "Marina Santos Silva," ele disse, a voz embargada de emoção. "Você é a mulher mais forte, mais corajosa e mais admirável que já conheci. Seria a maior honra da minha vida se você me permitisse passar o resto dos meus dias tentando ser digno de você e do Miguel." Marina o olhou, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Gabriel, não precisa responder agora," ele disse ainda de joelhos. "Mas precisa saber que depois de ler sua história, eu não te amo apenas pelo que você é. Te amo pelo que você se tornou, por cada luta que enfrentou, por cada sacrifício que fez. Te amo pela mulher extraordinária que a vida te forçou a ser." Marina puxou as mãos dele para ajudá-lo a se levantar. "Você realmente leu tudo?" ela perguntou, vulnerabilidade evidente em sua voz, cada palavra. "E a única coisa que mudou foi que agora eu te amo ainda mais." Pela primeira vez desde que se conheceram, Marina permitiu que Gabriel a abraçasse completamente, sem reservas, sem medo, e pela primeira vez em 5 anos, ela se permitiu acreditar que talvez merecesse ser amada. O 3º mês trouxe uma harmonia que Gabriel jamais imaginara possível. Depois da revelação do relatório, as barreiras entre ele e Marina haviam desmoronado como um castelo de cartas. Ela passou a aceitar seus convites com naturalidade, a sorrir sem a hesitação anterior e até mesmo a iniciar conversas que iam muito além do profissional. Gabriel descobriu que Marina tinha opiniões surpreendentemente perspicazes sobre negócios. Durante um jantar na mansão, que se tornara rotina às sextas-feiras, ela sugeriu mudanças no atendimento dos hotéis que ele jamais havia considerado. "As famílias com crianças pequenas chegam sempre estressadas", ela disse, observando Miguel brincar no tapete da sala.
Se tivessem alguém para recebê-las especificamente, explicar onde fica tudo, talvez até oferecer um lanche para as crianças enquanto os pais fazem check-in. Gabriel pausou com o garfo no meio do caminho. Isso é genial. É óbvio, Marina corrigiu sorrindo. Você só nunca precisou viajar com uma criança cansada e com fome. Foi nessa conversa que nasceu a ideia da fundação. Gabriel havia começado a falar sobre um projeto educacional que estava considerando, inspirado em Miguel e nas crianças que conhecera na escola. Marina não apenas apoiou a ideia, como trouxe uma perspectiva prática que transformou um conceito vago numa proposta concreta. Não adianta só construir uma escola bonita, ela disse. Tem que pensar no que as famílias realmente precisam. Creche em horário integral, refeições, material escolar, apoio psicológico para as mães. Gabriel a observava falar, vendo como seus olhos brilhavam quando discutia a educação. Estava claro que Marina havia pensado muito sobre essas questões, não apenas como beneficiária, mas como alguém que entendia profundamente os desafios da comunidade. Você gostaria de me ajudar a desenvolver isso? Ele perguntou. Marina hesitou. Gabriel, eu não tenho formação para isso. Você tem algo melhor que formação. Tem experiência real. Foi assim que Marina se tornou consultora não oficial da Fundação Esperança, nome escolhido por Miguel, que disse que esperança era quando você sabia que coisas boas podiam acontecer, mesmo quando estava difícil. As semanas seguintes foram as mais felizes que Gabriel se lembrava de ter vivido. Ele e Marina trabalhavam juntos durante o dia, desenvolvendo o projeto da fundação, enquanto Miguel desenhava ou brincava por perto. À noite, jantavam juntos, e depois Gabriel lia histórias para Miguel ou os três assistiam filmes no sofá. Gabriel havia comprado uma cama nova para Miguel, algo que fez com discrição, dizendo apenas que o quarto de hóspedes estava sendo subutilizado. Marina resistira inicialmente, mas Gabriel argumentou que era mais prático para os dias em que trabalhavam até tarde. Aos poucos, objetos de Miguel começaram a aparecer pela casa. Desenhos na geladeira, um urso de pelúcia esquecido no sofá, livros de história na mesa de centro. A mansão estava ganhando alma. Foi numa dessas noites perfeitas que Gabriel percebeu que havia encontrado não apenas amor, mas propósito. Observando Marina explicar um problema de matemática para Miguel na mesa da cozinha, ele compreendeu que aquela era a vida que sempre havia procurado sem saber. 3 dias depois, tudo desmoronou. Gabriel estava em seu escritório quando o telefone tocou. Era Ricardo, o investigador, com uma informação que não estava no relatório original. Senhor Mendes, descobri algo que acho que deve saber. Roberto Silva, o ex-companheiro da Marina. Ele não desapareceu completamente da vida dela como pensávamos. Gabriel sentiu um frio no estômago. O que quer dizer? Ele tem mantido contato esporádico. Não com ela diretamente, mas ele sabe onde ela mora, onde trabalha, tem acompanhado a vida do filho à distância. Por quê? Ainda estou investigando, mas encontrei registros de que ele tentou contato algumas vezes, sempre através de terceiros. A Marina nunca soube. Gabriel desligou o telefone com as mãos tremendo. A ideia de que Roberto ainda orbitava suas vidas, que talvez estivesse esperando o momento certo para voltar, ou pior, que pudesse estar planejando algo, o deixou nauseado. Mas o que realmente o apavorou foi a pergunta que não conseguia afastar. Marina sabia? E se soubesse, por que não havia contado? Quando Marina chegou naquela tarde, Gabriel a observou com olhos diferentes. Cada sorriso parecia forçado, cada gesto carregado de possíveis segundas intenções. Pela primeira vez em semanas, a distância entre seus mundos voltou a parecer intransponível. E quando Miguel correu para abraçá-lo como sempre fazia, Gabriel se pegou pensando, e se um dia outro homem aparecesse reivindicando aquele carinho? A semente da desconfiança havia sido plantada.
E Gabriel ainda não sabia que ela cresceria até destruir tudo que haviam construído juntos. Gabriel passou 3 dias torturando-se com perguntas que não conseguia fazer. Observava Marina trabalhar, via sua naturalidade com Miguel, escutava suas ideias para a fundação e tudo parecia genuíno. Mas a sombra de Roberto pairava sobre cada momento, como uma nuvem escura. A tensão finalmente explodiu numa quinta-feira à noite. Gabriel havia saído mais cedo do escritório e decidido passar no apartamento de Marina para buscá-la e Miguel. Queria surpreendê-los com uma ida ao cinema, mas quando chegou ao prédio, viu algo que fez seu coração parar. Um homem estava conversando com Marina na entrada do edifício. Alto, moreno, com o tipo de charme calculado que Gabriel reconhecia em vendedores experientes. Marina parecia desconfortável, mas não assustada. Conhecia aquele homem. Gabriel permaneceu no carro, observando. A conversa durou apenas alguns minutos, mas foi tempo suficiente para ver Marina balançar a cabeça negativamente várias vezes e o homem insistir, gesticulando. Quando o homem finalmente se afastou, Marina ficou parada por um longo momento antes de entrar no prédio. Gabriel esperou o homem sair completamente antes de subir. Quando Marina abriu a porta, seu rosto ainda mostrava sinais de tensão. Gabriel, não sabia que você ia vir hoje. Quem era aquele homem com quem você estava conversando? As palavras saíram mais bruscas do que ele pretendia. Marina piscou, surpresa com o tom. Que homem? Dorsíssimo, o homem na entrada do prédio. Moreno, alto, camisa azul. Gabriel viu algo passar pelos olhos de Marina. Reconhecimento, medo, talvez culpa. Ah, ele... Ela hesitou. Era um conhecido, nada importante. A mentira foi como um soco no estômago de Gabriel. Depois de tudo que haviam compartilhado, depois da intimidade que construíram, Marina ainda estava mentindo para ele. Marina, eu sei quem era. O rosto dela empalideceu. Sabe, era Roberto, não era? A confirmação veio através do silêncio dela. Miguel, que havia corrido para cumprimentar Gabriel, parou ao perceber a tensão no ar. Por que você não me contou que ele ainda faz parte da sua vida? Gabriel perguntou, tentando manter a voz baixa por causa de Miguel. Ele não faz parte da minha vida. Marina protestou. Gabriel, não é o que você está pensando. Então me explica. Me explica por que meu investigador descobriu que ele tem mantido contato contigo. Por que ele estava aqui hoje? Por que você mentiu quando perguntei quem era? Marina olhou para Miguel, que os observava com olhos preocupados. Depois de volta para Gabriel. Miguel, vai para o seu quarto brincar um pouquinho? Os adultos precisam conversar. Quando ficaram sozinhos, Marina se virou para Gabriel com os olhos brilhando de lágrimas contidas. Gabriel, eu não menti porque quis te enganar. Menti porque tenho medo. Medo de quê? Medo que você pense que eu ainda sinto algo por ele. Medo que você desconfie de mim. Medo que sua voz falhou. Medo que você me deixe. Gabriel sentiu a raiva lutando contra a compreensão em seu peito. Marina, depois de tudo que passamos, você realmente acha que eu te deixaria por causa dele? Você não entende? Marina se afastou, abraçando-se. Roberto aparece na minha vida de tempos em tempos. Sempre com promessas, sempre dizendo que mudou, sempre querendo fazer parte da vida do filho. E sempre desaparece de novo quando percebe que ser pai de verdade dá trabalho. Gabriel processou a informação. E dessa vez, o que ele queria? Marina hesitou tanto tempo que Gabriel temeu a resposta. Ele descobriu sobre você. Sobre nós. Como? Não sei. Talvez alguém tenha visto a gente juntos. Talvez... Ela balançou a cabeça. Isso não importa. O que importa é que ele apareceu hoje dizendo que quer conhecer o filho, que tem direitos, que... Sua voz se quebrou. Que pode complicar nossa vida se eu não der uma chance para ele. Gabriel sentiu o sangue gelar. Ele te ameaçou. Não diretamente,
mas deixou claro que pode criar problemas legais. Pedir visitas, questionar minha capacidade como mãe, alegar que estou expondo Miguel a situações inadequadas. Que situações inadequadas? Marina o encarou com dor nos olhos. Nossa relação, Gabriel. Ele disse que eu estou usando Miguel para me aproximar de homens ricos. A acusação foi como um veneno derramado entre eles. Gabriel viu como as palavras de Roberto haviam ferido Marina, mas também sentiu sua própria insegurança sendo tocada. E você? O que respondeu? Que ele estava louco. Que não tem direito nenhum sobre Miguel depois de 5 anos ausente. Que... Marina pausou, olhando para Gabriel com vulnerabilidade crua. Que você não é assim. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz saiu mais fria do que pretendia. Marina, por que você não me contou isso antes? Por que enfrentou isso sozinha? E por que tinha medo que você pensasse que eu trago problemas demais para a sua vida? Gabriel olhou para a mulher que amava, viu o medo em seus olhos, a tensão em seus ombros, e de repente se sentiu cansado. Cansado da complexidade, cansado dos dramas, cansado de ter que provar constantemente que estava à altura dos desafios da vida dela. Talvez, ele disse, as palavras saindo antes que pudesse detê-las. Talvez ele tenha razão sobre uma coisa. Talvez nossa vida seja realmente muito complicada. O ferimento nos olhos de Marina foi imediato e devastador. Gabriel, mas ele já estava se dirigindo para a porta, fugindo da conversa, da situação, da responsabilidade que de repente parecia pesada demais para carregar. Preciso pensar, ele disse sem olhar para trás, e deixou Marina sozinha. Mais uma vez, Gabriel passou 4 dias numa espiral de arrependimento e autoflagelação. Trancado em sua mansão, ele caminhava pelos cômodos vazios como um fantasma, tropeçando em lembranças de Marina e Miguel em cada canto. O desenho de Miguel ainda estava colado na parede do escritório, um lembrete doloroso do que ele havia destruído com sua covardia. No 5º dia, finalmente reuniu coragem para ligar para Marina. O telefone tocou até cair na caixa postal. Ele tentou novamente 1 hora depois. Mesmo resultado. Na 3ª tentativa, uma voz robótica informou que o número estava fora de área. O pânico se instalou. Gabriel dirigiu até o apartamento em Cidade Tiradentes como um homem possuído. Subiu os 4 lances de escada correndo, o coração batendo descompassado. Quando bateu na porta, foi Conceição, a vizinha, quem atendeu. Ela não está, a mulher disse com frieza evidente. Onde ela foi? Não é da sua conta. Gabriel respirou fundo, tentando controlar o desespero. Dona Conceição, eu sei que cometi um erro terrível. Só quero a chance de me desculpar. A mulher o estudou por um longo momento, então suspirou. Menino, você machucou aquela menina de um jeito que eu não tinha visto desde que o desgraçado do Roberto a abandonou. Gabriel sentiu o estômago revirar. Ela vai voltar? Não sei. Ela pegou o Miguel e foi para a casa da tia em Bauru. Disse que precisava pensar. Tem alguma forma de entrar em contato com ela? Conceição balançou a cabeça. Mesmo se tivesse, não ia dar. Marina pediu tempo e eu vou respeitar isso. Você devia fazer o mesmo. Gabriel voltou para casa derrotado, mas algo havia mudado nele durante aquela conversa. Pela primeira vez, desde que fugira do apartamento de Marina, ele parou de pensar em sua própria dor e começou a processar o que havia feito com ela. Marina havia passado anos construindo uma vida baseada na autoconfiança, criando Miguel sozinha, protegendo-se de homens que faziam promessas que não cumpriam. E ele, no primeiro sinal de complicação real, havia feito exatamente o que ela mais temia, a abandonado. Gabriel se trancou em seu escritório e começou a escrever. Não uma carta. Marina havia deixado claro que não queria contato, mas um plano. Se ela voltasse, se lhe desse uma segunda chance, ele queria estar pronto para provar que havia aprendido. Primeiro, pesquisou tudo sobre direitos paternos e custódia.
Descobriu que Roberto tinha poucos direitos legais depois de 5 anos de abandono, especialmente sem registro de paternidade ou pensão alimentícia paga. Gabriel contatou o melhor advogado familiarista de São Paulo e o colocou à disposição para orientar Marina caso ela quisesse. Segundo, acelerou os planos da fundação. Se Marina voltasse ou não, aquele projeto era importante e era uma forma de honrar tudo que ela havia lhe ensinado sobre educação e comunidade. Terceiro, e mais difícil, ele começou a trabalhar em si mesmo. Procurou um terapeuta, algo que jamais havia considerado necessário. Queria entender por que havia fugido, porque o medo havia vencido o amor num momento crucial. As sessões foram brutais. Gabriel descobriu que sua reação à crise havia raízes profundas na própria infância. Órfão de pai desde os 8 anos, ele havia passado a vida tentando controlar cada variável para evitar abandono e instabilidade. Quando a situação com Roberto introduziu elementos que não podia controlar, seu instinto foi fugir antes de ser rejeitado. Você quebrou o ciclo que mais temia perpetuar, explicou a terapeuta. Teve medo de ser abandonado, então abandonou primeiro. Gabriel compreendeu que havia se tornado exatamente o tipo de homem que Marina havia aprendido a não confiar. 2 semanas depois, Conceição apareceu na mansão. Ela voltou. A vizinha disse sem preâmbulos quando Gabriel abriu a porta. O coração dele disparou. Como ela está? Arrasada, mas mais forte. A viagem foi boa para ela. Conceição o estudou. E para você também, pelo que vejo. Gabriel havia emagrecido, tinha olheiras profundas, mas seus olhos tinham uma determinação que não estava lá antes. Ela gostaria de me ver? Não. A resposta foi direta, mas não cruel. Mas ela tem uma proposta. Gabriel esperou, nervoso. Marina quer que você entenda uma coisa. Ela não precisa de você para sobreviver. Nunca precisou. Se vocês ficarem juntos, será porque escolheram estar juntos? Não porque ela precisa de proteção ou você precisa se sentir necessário. Gabriel assentiu, engolindo a emoção. E ela quer que você prove que entendeu isso. Não com palavras, mas com ações. Como? Conceição sorriu pela primeira vez desde que chegara. A fundação. Marina quer trabalhar com você nela, como parceira igual, não como consultora. Quer que vocês construam algo juntos, sem que isso tenha nada a ver com romance. Gabriel franziu a testa. Ela quer trabalhar comigo, mas não estar comigo. Ela quer ver se você consegue respeitá-la como profissional sem esperar nada em troca. Quer ver se você consegue ser parceiro dela numa causa importante, sem usar isso para tentar conquistá-la de volta. Gabriel compreendeu a sabedoria por trás da proposta. Marina estava testando não seu amor, isso ela já conhecia, mas seu respeito e sua capacidade de vê-la como igual. E Miguel? Miguel quer ver você. Mas Marina vai estar sempre presente, e você vai ter que aceitar que não tem direitos especiais sobre o tempo deles. Gabriel assentiu, compreendendo que esta era sua chance de reconstrução. Não do romance que haviam perdido, mas da confiança que ele havia quebrado. Quando começamos? Segunda-feira. 9 horas, no escritório que você alugou para a fundação. Conceição se virou para sair, mas parou na porta. Gabriel? Sim? Desta vez, quando as coisas ficarem difíceis e vão ficar, você fica. Entendeu? Gabriel olhou nos olhos severos da mulher mais velha e fez a promessa mais importante de sua vida. Eu fico. A segunda-feira chegou carregada de nervosismo. Gabriel chegou ao escritório da fundação 15 minutos antes do horário, ajustando papéis que já estavam organizados, verificando se o café estava fresco, como se preparar o ambiente pudesse diminuir a ansiedade que sentia. Quando Marina entrou, Gabriel teve que fazer um esforço consciente para não demonstrar o alívio de vê-la. Ela estava diferente, mais magra, com uma postura mais rígida, mas havia uma determinação em seus olhos que não estava lá antes. Bom dia. Gabriel,
ela disse, formal, mas não hostil. Bom dia, Marina. Miguel entrou logo atrás dela e Gabriel sentiu o coração apertar quando o menino hesitou antes de cumprimentá-lo. O abraço habitual foi substituído por um aceno tímido. Oi, Gabriel, Miguel disse, a vozinha cautelosa. Oi, campeão, como foi a viagem para Bauru? Legal, a tia Ana me ensinou a fazer pipa. Gabriel sorriu, genuinamente interessado, mas respeitando a distância que Miguel havia criado. Que bom! Talvez você possa me ensinar um dia. Marina observou a interação cuidadosamente, notando como Gabriel não tentou forçar intimidade ou fazer promessas casuais. Durante as próximas 3 horas, eles trabalharam no projeto da fundação com profissionalismo que surpreendeu até mesmo Marina. Gabriel havia se preparado meticulosamente, trazendo plantas arquitetônicas, orçamentos detalhados e, mais importante, havia incorporado todas as sugestões que ela fizera semanas antes. A área de recreação incluiu o espaço para a arte que você sugeriu, ele disse, mostrando os desenhos. E aqui o refeitório que pode funcionar também como centro comunitário. Marina estudou os planos, impressionada. Você lembrou de tudo. Suas ideias eram boas demais para ignorar. O tom dele era respeitoso, sem vestígios da adoração anterior que às vezes a incomodava. Ele a tratava como parceira, não como deusa ou projeto de salvação. Miguel brincava num canto com livros de colorir que Gabriel havia providenciado. Nada extravagante, apenas material adequado para sua idade. Gabriel, Marina disse quando estavam revisando o cronograma. Preciso que entenda uma coisa. Ele parou de escrever e a olhou. Se isso der certo, se conseguirmos trabalhar juntos, não significa que outras coisas vão se resolver automaticamente. Gabriel assentiu. Eu entendo. E quero que saiba que não estou fazendo isso para reconquistar você. Estou fazendo porque é importante. Marina o estudou, procurando sinais de mentira ou manipulação. Não encontrou. Está bem, ela disse finalmente. Então, vamos ver se conseguimos construir algo bom juntos. Gabriel sorriu. Um sorriso pequeno e esperançoso, mas sem pressão. Vamos ver. Quando eles saíram naquela tarde, Miguel correu de volta e abraçou a perna de Gabriel rapidamente antes de sair correndo atrás da mãe. Gabriel ficou parado na porta do escritório, observando-os se afastarem e, pela primeira vez em semanas, sentiu algo parecido com paz. Um mês de trabalho conjunto havia estabelecido uma rotina que surpreendia Gabriel por sua normalidade. Eles se reuniam 3 vezes por semana no escritório da fundação, sempre com Miguel presente, sempre mantendo o foco estritamente profissional. Gabriel havia aprendido a navegar nesse novo território com cuidado, respeitando os limites que Marina estabelecera. A fundação estava tomando forma. Eles haviam escolhido um terreno em Cidade Tiradentes, decisão de Marina, que Gabriel apoiou sem questionar. As crianças merecem ter algo bonito no próprio bairro, ela havia argumentado. E ele concordara completamente. Foi numa quinta-feira que tudo mudou novamente. Gabriel estava revisando contratos quando seu telefone tocou. Era Ricardo, o investigador. Senhor Mendes, tenho informações sobre Roberto Silva que acho que deve saber imediatamente. Gabriel olhou para Marina, que estava ajudando Miguel com um quebra-cabeças no outro lado da sala. Pode falar. Roberto não é apenas o ex-companheiro da Marina. Ele é complicado. Descobri que ele tem histórico de manipulação psicológica, algumas denúncias por assédio moral e, mais importante, ele está falido. Gabriel franziu a testa. Como isso se relaciona com... Marina! Ele descobriu sobre sua fundação através de um artigo no jornal local. Aparentemente está tentando usar a situação com o filho para conseguir dinheiro. Gabriel sentiu o sangue gelar. Que tipo de dinheiro? Ele está ameaçando processar a Marina por alienação parental e você por interferência na família, a menos que receba uma compensação. Basicamente está tentando um golpe. Gabriel desligou o telefone com as mãos tremendo.
Olhou para Marina, que continuava pacientemente explicando as peças do quebra-cabeças para Miguel, e compreendeu que ela provavelmente não sabia da extensão da ameaça que Roberto representava. Marina, ele chamou suavemente. Posso falar com você um momento? Ela se aproximou curiosa. Gabriel explicou rapidamente o que havia descoberto, observando o rosto dela empalidecer. Ele está tentando nos chantagear? Ela sussurrou. Aparentemente. Marina se sentou pesadamente numa cadeira. Gabriel, eu não sabia. Quando ele apareceu naquele dia, eu pensei que era apenas o mesmo Roberto de sempre, tentando me confundir com promessas vazias. Gabriel se ajoelhou ao lado da cadeira dela. Marina, precisamos lidar com isso juntos desta vez. Não vou fugir, não vou deixar você enfrentar isso sozinha. Ela o olhou nos olhos, procurando sinais de hesitação. Você tem certeza? Isso pode ficar feio. Pode afetar seus negócios, sua reputação. Não me importo com minha reputação. Me importo com vocês. Marina ficou em silêncio por um longo momento. Então, pela primeira vez em semanas, ela tocou a mão dele. Gabriel, se fizermos isso juntos, tem que ser como iguais. Não como você me protegendo, mas como parceiros enfrentando um problema comum. Gabriel virou a mão dela e entrelaçou seus dedos. Parceiros, ele confirmou. Mamãe, está tudo bem? Miguel havia se aproximado, percebendo a tensão. Marina sorriu para o filho, sua voz firme. Está sim, amor. O Gabriel e eu estamos só conversando sobre coisas de adulto. Miguel olhou entre os dois, então se dirigiu a Gabriel. Você vai cuidar da mamãe? Gabriel olhou para Marina antes de responder. Eu vou ficar ao lado da sua mamãe, sempre. Promete? Gabriel engoliu a emoção. Prometo. Naquela noite, pela primeira vez desde a briga, Marina aceitou jantar na mansão de Gabriel. Eles passaram horas planejando como lidar com Roberto, mas entre as estratégias legais e os planos de proteção, algo mais estava sendo reconstruído: confiança. Quando Miguel adormeceu no sofá da sala, Marina não protestou quando Gabriel o carregou para o quarto que havia se tornado oficialmente dele. E quando Gabriel voltou, encontrou Marina ainda acordada, olhando as fotos da fundação espalhadas pela mesa. Gabriel, ela disse sem levantar os olhos. Obrigada por ficar. Obrigado por me deixar ficar. Eles se olharam por um longo momento, e Gabriel viu algo nos olhos de Marina que não via há semanas. Esperança. A estrada de volta ainda seria longa, mas pela primeira vez, desde que havia fugido daquele apartamento, Gabriel acreditou que eles poderiam percorrê-la juntos. 6 meses depois da primeira manhã ensolarada em que tudo começou, Gabriel acordou numa casa que finalmente parecia completa. Desenhos de Miguel cobriam a geladeira. Livros infantis dividiam espaço com relatórios financeiros na mesa de centro. E o som de risadas ecoava pelos corredores que antes conheciam apenas silêncio. A ameaça de Roberto havia se dissolvido 3 semanas após sua tentativa de chantagem. O advogado de Gabriel havia apresentado evidências tão contundentes de abandono paternal e tentativa de extorsão que Roberto desapareceu novamente, desta vez definitivamente. Marina havia enfrentado tudo com uma força que impressionou até mesmo Gabriel, provando mais uma vez que nunca precisara de proteção, apenas de um parceiro disposto a ficar ao seu lado. A fundação estava prestes a ser inaugurada. O prédio em Cidade Tiradentes estava quase pronto, com salas coloridas, uma biblioteca aconchegante e um pátio onde crianças logo brincariam sob as árvores que Marina havia insistido em plantar. Mas foi numa manhã de domingo, enquanto observava Marina ensinar Miguel a fazer panquecas na cozinha da mansão, que Gabriel compreendeu que havia encontrado algo mais valioso que qualquer império empresarial: uma família construída sobre escolha, não sobre necessidade. Gabriel. Marina o chamou, interrompendo seus pensamentos. Você vai ficar aí sonhando ou vai nos ajudar? Ele se aproximou, abraçando-a por trás, enquanto ela mexia a massa.
Miguel ria ao lado deles, tentando quebrar ovos com mais entusiasmo que técnica. Estou pensando numa coisa, Gabriel murmurou no ouvido dela. No quê? Em como propor casamento para uma mulher que já me disse que não precisa de mim. Marina pausou, a colher suspensa no ar. Gabriel, não porque você precisa, ele se apressou em esclarecer, mas porque eu quero passar o resto da vida escolhendo você, todos os dias. Marina se virou em seus braços, estudando seu rosto. E você tem certeza de que consegue lidar com uma vida onde nem tudo é controlável? Gabriel olhou para Miguel, que havia conseguido quebrar um ovo com sucesso, e comemorava, como se tivesse conquistado o mundo. Aprendi que as melhores coisas da vida são exatamente aquelas que não conseguimos controlar. Marina sorriu, e Gabriel viu naquele sorriso tudo o que sempre havia procurado. Aceitação, parceria, amor verdadeiro. Então pergunta direito. Ela disse, os olhos brilhando. Gabriel se ajoelhou ali mesmo, na cozinha bagunçada, com cheiro de panqueca no ar, e Miguel batendo palmas ao lado. Marina Santos Silva, você aceita construir uma família maluca, barulhenta e completamente imprevisível comigo? Aceito, ela respondeu, puxando-o para cima. Mas só se prometer que quando as coisas ficarem difíceis você vai ficar. Eu fico, Gabriel disse, selando a promessa com um beijo. Para sempre? Para sempre. Miguel pulou entre eles, rindo. Isso significa que o Gabriel vai ser meu pai de verdade? Gabriel olhou para Marina, que assentiu com lágrimas nos olhos. Significa que vamos ser uma família de verdade. Gabriel disse, abraçando os dois. Lá fora, o sol brilhava sobre a mansão que havia encontrado sua verdadeira finalidade. E dentro da cozinha, 3 pessoas descobriam que o amor verdadeiro não era sobre encontrar alguém perfeito, mas sobre escolher ficar com alguém imperfeito todos os dias, para sempre. A Fundação Esperança abriu suas portas um mês depois, dirigida em parceria por Gabriel e Marina. E na placa de inauguração estava gravado, onde cada criança aprende que merece amor, oportunidade e esperança, exatamente como Miguel sempre soube que merecia. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Deixe um like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.